escola itinerante da RPAC. Tá? A vice-diretora é a Andrea Melo. Tá? Eliane, que é a professora que vai apresentar um trabalho na turma de redes sociais, e tem Mauricé também, que é professora do ônibus. Eliane é professora do módulo. E Mauricé é a professora do ônibus. Certo? Eles vão apresentar o trabalho, eu vou passar a palavra para a professora Eliane. Minha gente, eu como sou muito diante de mim mesma, eu trouxe minha mãe para assistir, é claro, né? E a minha filha Amanda, que para onde eu vou carrego junto. E as minhas amigas que estão me acolhendo. Eu estou agora há pouco meses com a Andréia, com o Frassi, com o Mauricé na UTEC, e tem sido assim, um momento muito prazeroso. Eu digo que tem sido um momento de brincar. De manhã eu dou aula, meus alunos de segundo ano, e à tarde eu me divido no módulo da RPA 5. E nós esse ano resolvemos fazer um trabalho com o tema de Paulo Freire, aquela palavra das palavras geradoras. Foi bem interessante, que eu tenho vivenciado aquela prática na minha turminha de manhã, e como é interessante que eu também não conhecia Paulo Freire com a tal profundidade. Estou descobrindo o Paulo Freire esse ano e tenho descoberto algumas coisas bem interessantes. E não é que dá certo? Pois é. Então, eu sou Eliane Braga, meu nome mesmo é Eliane Urbano Braga Pinto, mas todo mundo me conhece Braga por causa do Braga do marido, aí ficou. Pode passar a Amanda. E nosso objetivo foi trabalhar a partir da ideia de Paulo Freire, né, que não é um método, apesar de a gente colocar como método, mas não é um método, é uma filosofia, é um pensar, é uma concepção de educação. E aí, a partir da ideia dele, a gente disse, vamos ver se a gente consegue caminhar como ele caminhou. Então, para isso usamos as redes sociais, a internet, as redes sociais, os e-mails, grupos de debates, e tudo isso foi feito online, promovendo o quê? Interação professor-professor, professor-aluno, aluno-professor, aluno-aluno. Todo esse movimento que a gente fazia era sempre online, sempre em momento real. Por isso a gente usou, pode passar, antes disso, né, só mostrar, acho que pulou vários. A 3, aqui. Aí nós abrimos o nosso Facebook, a nossa página inicial no Facebook da RPA 5, que foi um dos grandes desafios da gente em tentar fazer com que ele fosse usado não só para a gente contar a história, saber quem foi para a festa tal, fazer os mexericos que normalmente a gente faz, mas usar pedagogicamente. Aí a gente começou. E como fazer isso? No primeiro momento ficou meio complicado, a gente não sabia muito para onde a gente ia. Tudo é um experimento. E isso é muito do que Paulo Freire fala, né? Nós somos seres inacabados. Estamos na nossa incompletude, estamos nos completando. Mas as pessoas que estavam conosco, é um público bem heterogêneo, nós temos de 14 até a boa idade, aderiram. E nossa dona Mara, essa senhora aqui, é a nossa aluna, uma das mais experientes, foi uma que mais aderiu. E ela vive lá postando meio monte de coisa no Facebook dela e compartilhando conosco. Próxima página. Aí a dona Mara aprendeu a colocar notas, porque ela percebeu que no mural não dava para colocar textos pequenos, textos grandes, só pequenos textos. Então eu ensinei, dona Mara, a senhora pode postar no seu mural. Ela, muito da enxerida, amostrada que só ela, colocou quem? Tom Jobim. Vou te contar. Olha aí, ó. Não dá certo, não? Tem uma professora aqui que gosta de cantar, né? Mas aqui a gente também gosta de cantar. E ela, vou te contar. E a gente contou na sala. A gente cantou, se divertiu. Ela achou pouco. E claro, eu quero, professora, que a senhora me ensine a baixar uma imagem de Tom Jobim. Baixou a imagem, salvou e postou lá e tá lá. E aí eu, como a gente copia, né, a gente fala print screen, não ficou bem, a resolução não está boa, mas aí eu coloquei. Parabéns, dona Mara,
ficou maravilhoso. Aí as outras também quiseram fazer, é claro, e também fizeram outras, né? Então esse foi um tipo de atividade que a gente fez com as notas do Facebook. Próxima. Outra coisa do Facebook, como a gente estava pensando em Paulo Freire, vamos discutir a gente mesmo, professor. Aí nós colocamos verdade da profissão de professor de Paulo Freire. Aí pegou fogo. Porque era online e era ao vivo. Elas falavam e elas escreviam ao mesmo tempo. E Dona Mara, outra vez, ela faz um comentário muito interessante. Amanda, lê aí, por favor, que daqui não dá para eu ler. É o último comentário, Dona Mara. Bota o microfone. Professor, que seria do mundo sem você? Já pensou todas as pessoas analfabetas seria voltar ao tempo primitivo, tempo das cavernas? Já pensou, professor, por isto, professor, siga em frente, com coragem e amor. Professor, você é quem adorna este mundo. Você que adorna este mundo. E ela ainda é assim, ó. Você que adorna este mundo. Eu achei isso assim espetacular. E tem vários comentários. Porque se a gente fosse postar, não dava, né? Só colocando esses, aí a gente já leu. Próxima, Amanda. E outros comentários também sobre a profissão. E ela de novo falando. Mais um. E aí que aconteceu a morte de Amy Winehouse. E surgiram os alunos na sala, cada um com seus comentários. Uns dizendo, bem feito, quem manda ser drogada? Outros dizendo, não é bem assim, e forma uma polêmica. Aí eu achei esse blog, não dá pra ver bem, depois eu posso passar pra vocês. E o blog questionava Elvis Presley, Michael Jackson, a Britney Spears e a Amy, que eram pessoas que aparentemente tinham tudo que você, que todo mundo quer. Dinheiro, fama, reconhecimento. Quem não quer? Dinheiro, fama e reconhecimento. Isso não é sinônimo de felicidade? Entre aspas. Não é? Você tem dinheiro, paga as contas, sobrevive bem. É reconhecido, as pessoas lhe respeitam. Né? Faça o que gosta, tem fama. E por que essas pessoas se perdem pelo caminho? O blog fazia esse questionamento e fazia várias conjecturas. Aí eu trouxe para eles. E cada um pôde então expressar a sua opinião. Aí foi nesse momento que a gente, alguns alunos saíram do momento de acusação e de reflexão, que é a proposta da gente como educador trabalhando com as mídias, é fazer pensar. Fazer pensar dói. Dói, né? Porque às vezes vai lá na ferida da gente mesmo, né? Fazer pensar, vai fazer a gente refletir sobre os nossos próprios conceitos. E por que a Amy é tão bonita? Eu mesma digo pra ele, olha meus olhos azuis. Eu sou a irmã mais velha de Gisele Bündchen. Aí eles olham pra mim e ficam procurando meus olhos azuis. Achei engraçado. E a história é bem mista. E eles ficam assim, mas quem não quer ser belo, ser reconhecido? E por que é que eles tinham tudo isso e se perderam na vida? Vamos pensar sobre isso? Aí a gente usando o Face para fazer essa reflexão, o Facebook, para pensar como ferramenta pedagógica. É uma ferramenta de bate-papo, a gente faz convite, a gente fala mal dos outros, a gente faz tudo isso no Facebook. Mas a gente também pode usar de uma maneira positiva, de uma maneira bem educativa. Aí a gente fez essa experiência. Próximo. E aí aqui, claro, eu fiz vários pensamentos de Paulo Freire e um que eu destaquei. Não se pode pensar ou se falar em educação sem amor. Não dá, né? Falar em educação sem amor é difícil demais, né? Aí todos fizeram vários e vários comentários. E interessante que como a gente estava online, eles faziam os comentários e imediatamente eu respondia os comentários. E eu instigava. Aí eles diziam assim, professora, a senhora hoje está medonha, né? A senhora está virada. Está medonha, porque eles questionavam várias vezes. Sim, e daí? Por que isso? Não sabe mais. Aí ia instigando e o pensamento ia surgindo e novos comentários iam surgindo deles. E isso foi assim, muito, muito dinâmico. E a aula acabava e ficava com sede, querendo mais e não dava tempo. Eu
ao grupo do Yahoo, que é o Tecmove, até eu me esqueço, que é o Tecmove da EPA 5. Passa, pode passar, mano. E lá nós postamos aquela frase bem marcante: ninguém educa ninguém. Quem não ouviu falar isso? A gente se educa interagindo um do outro e tudo mais. Aí diz toda a frase. Aí vem os vários comentários. E engraçado que aí eles começam a colocar as questões dos pais. Os pais se posicionam. Como tem adolescente, aí tem adolescente se posicionando enquanto adolescente, né? Então a gente passa a ter visões diferentes numa mesma turma. Tem um pensamento de Paulo Freire sobre educação. E é tão interessante que aí não há conflito, mas há encontros. Mesmo sendo gerações diferentes, com posicionamentos e experiências diferentes, eles se encontram. Um outro momento a gente discutiu também aquele outro pensamento que ele diz: eu sou um intelectual que não tenho medo de ser amoroso. Esse foi um dos que mais encantou cada um deles, porque ele diz assim: professor, ele é um homem de tantas letras, sabe tanta coisa e lutou pelas pessoas. Pois é, e lutou pelas pessoas. Os meus alunos do primeiro ciclo, eles dizem assim: Paulo Freire é um educador. Eles colocaram isso na cabeça, aprenderam isso com convicção e eles se apaixonaram realmente por Paulo Freire. Eu, particularmente, quando me formei em 90.2, olha, faz tempo, eu não sabia muita coisa de Paulo Freire. Paulo Freire este ano tem sido uma descoberta para mim. E tenho me apaixonado por ele e tenho percebido como ele é tão atual e é tão fácil de praticá-lo. Agora, como qualquer educador, como qualquer ser pensante, como qualquer ser que faz pensar, que faz ciência, a gente tem que se estudar, a gente tem que se aprofundar. Porque no meio dessas discussões, os alunos abriam vários debates. O último que nós tivemos foi sobre o aluno que deu um tiro na professora e se matou. Né? Aí foram vários debates e uns disseram: não, ele sofria bullying, não sei o que, não sei o que. Aí eu lancei pra ele: e daí? Só porque a criança não sofre, criança também sofre. Adulto sofre. A vida não é fácil pra ninguém, a vida é difícil pra todo mundo, mesmo para as crianças. E só porque eu não gosto do outro eu vou sair matando? Aí saíram vários e vários questionamentos, não deu tempo da gente colocar aqui para vocês. Então, a gente tem usado as redes sociais especificamente para pensar, fazer pensar, e como eu disse, fazer pensar dói, porque questiona as nossas convicções, questiona as nossas crenças, os nossos pensamentos. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter tido uma equipe, estar tendo uma equipe maravilhosa. Essas minhas amigas que estão aqui, a Mauricéia, a Frase, que eu conheço faz tempo, e a minha acolhedora que acolheu assim, ó, me bajula, assim, ó, me trata com muito carinho, que é a Andréia. Eu convivo mais com ela porque a Frase fica mais no ônibus, mas a gente tem podido trabalhar junto, trocar ideias, e isso nada mais é do que Paulo Freire. Ninguém mais sabe mais que ninguém, mas a gente aprende junto.